Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Lançai as Redes na Rede. Vamos dar continuidade à formação última que comentávamos sobre a queda dos anjos e como foi, pois, todo esse processo dessa rebeldia, em que consistiu, né, quais são as consequências, o caráter irrevogável dessa decisão dos anjos, não tem volta atrás. Eles eram ignorantes da decisão que tomaram com plena consciência. Tudo isso nós falamos no primeiro vídeo, fica lá a dica para você assistir se você não assistiu ainda. Hoje nós vamos falar sobre uma temática muito interessante, dando seguimento à formação anterior. Nós vamos falar partindo de uma pergunta que não carece de sentido, uma pergunta razoável. Por que o demônio tentou Eva e não tentou Adão? Pois por que Eva foi tentada primeiro pelo anjo? E logo, claro, Adão aceita também o convite de Eva de provar da fruta da árvore do bem e do mal, e ambos caem no pecado. Mas por que o demônio tenta? Nós lemos, buscando informação sobre esse mistério e sobre a questão da queda dos primeiros pais, porque os anjos pecaram contra Deus e se revoltaram também contra Deus e contra suas criaturas, porque ele tenta, portanto, a Eva. Uma mística espanhola do século XVII, chamada Irmã Maria de Jesus de Ágreda, Ágreda é uma cidade na Espanha, ela recebeu revelações sobre a queda dos anjos, revelações privadas, reconhecidas depois pela igreja. Ela fez um livro muito interessante que eu recomendo que vocês leiam, sobre a criação e sobre a queda dos anjos. Ela também trata nesse livro esse mistério da rebeldia do maligno e porque eles disseram não a Deus e, portanto, como foi a articulação que o demônio fez para tentar os nossos primeiros pais. Qual foi a causa da rebelião dos anjos? Deus lhes havia anunciado que a segunda pessoa da Santíssima Trindade se faria homem e eles deveriam adorar-lhe, diz a mística em seu livro. Assim, tomaria carne de uma mulher. A segunda pessoa da Trindade tomaria carne de homem, e essa mulher seria rainha e superaria em glória todas as criaturas humanas e angélicas. Os anjos bons imediatamente obedeceram e louvaram o Altíssimo, mas Lúcifer aspirou ser cabeça da linhagem humana e de todos os anjos, se rebelou contra Deus e, querendo fazer-se semelhante a Deus, arrastou consigo a muitos em seu pecado de soberba, dizia ela. Deus concedeu a Miguel e aos seus anjos a força para vencer o dragão. Assim nós vemos no livro do Apocalipse, no capítulo 12, essa batalha entre o príncipe da milícia celeste e o maligno e seus seguidores, que foi precipitado no inferno. O castigo dos demônios que foram criados bons seria eterno e seu sofrimento seria de duas formas. Estariam privados da visão de Deus, que se transformaria em ódio, e a pena de sentido para cada demônio segundo os seus pecados. Adão e Eva foram as primeiras vítimas do ódio de Satã. Mentiroso, revestido de serpente, a astúcia da serpente enganadora, queria arrebatar-lhes a eles também o gozo do paraíso, e que ele certamente havia perdido, e arrebatar a Deus a adoração de suas criaturas. Por que tentou primeiro a Eva, portanto? Essa é a pergunta que nós vamos responder. Segundo Ágreda, que o diabo duvidava se Adão seria o verbo encarnado e estava mais convicto que certamente a mulher não seria o Cristo. Seja como for, nossos primeiros pais pecaram, caíram na tentação. Mas, para desespero de Satanás, não foram castigados eternamente como ele, já que o pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, foi um pecado de fraqueza e não como o do maligno, que era um pecado de malícia. E lhes foi prometido um Redentor e uma nova Eva, Maria, que esmagaria a cabeça da serpente infernal. Desde esse momento, a luta entre o bem e o mal, entre a descendência da mulher e os exércitos diabólicos não cessaram um segundo sequer. O pecado tem dois componentes. Santo Agostinho define dessa forma o pecado.
aversio Deo, conversio ad creaturi, ou seja, aversão a Deus e conversão às criaturas. Rebeldia contra Deus, rebelião contra Deus, rechaço a Deus e apego às criaturas, a si próprio. Todo pecado, portanto, tem esses dois componentes. O pecado mais grave, portanto, está no primeiro elemento, ou seja, a aversão a Deus, a rebeldia contra Deus. E o menos grave está no segundo aspecto, que é apego às criaturas. Por exemplo, uma pessoa que ela tem uma fraqueza com a questão da bebida, por exemplo, e ela tem o vício do alcoolismo, e é uma enfermidade, certamente ela luta contra essa fraqueza. Se ela está lutando e tem uma recaída, ela sabe que ao cair comete um pecado que ofende a Deus, porque Deus não quer que nós nos destruamos, Deus não quer que a gente faça mal a nós mesmos, porque nós somos criaturas, somos filhos, e quando nós ferimos o coração de Deus. Por isso, não deixa de ser uma ofensa a Deus. Mas está claro que esta falta cometida teve mais de apego, de atração à dependência do álcool, que uma ofensa propriamente a Deus. Por isso, o pecado mais grave é aquele que há nele mais de rebelião contra Deus e menos de atração da carne e do mundo. Se alguém, por exemplo, desobedece seus pais e tem apego ao dinheiro, é mais grave, por exemplo, a desobediência aos pais, o pecado da soberba, da insubmissão, que o apego ao dinheiro, a prazeres. É muito mais grave o primeiro. Quanto mais há de componente espiritual, mais grave é o pecado. Quanto mais de componente carnal, menos grave será. Não significa que não seja pecado também. Não significa que os pecados da carne não sejam, ou de apego ao mundo, não sejam graves. Mas quanto mais há de componente espiritual, mais grave é. Por que é tão grande, então, o pecado dos anjos? Porque Satanás se rebelou contra Deus sem que haja nenhum tipo de componente de atração às criaturas. Porque ele era espírito puro, é espírito puro. E, portanto, não havia nada de apego terreno, nem a prazeres, nem às tendências da carne. Por isso é um pecado puro do espírito de rebeldia contra Deus. Por isso se chama por isso se chama pecador desde o princípio. Os anjos, quanto tempo viveram sem ter cometido pecado contra Deus? Poderíamos perguntar. Porque a Escritura diz que eles são pecadores, ele é pecador desde o princípio. O próprio Jesus diz, pai da mentira, pecador desde o princípio. O que significa? Então, quanto tempo Satanás esteve na presença de Deus sem pecar? Na verdade, essa pergunta é inadequada. Por quê? Porque os anjos estão fora do fator tempo. Portanto, eles viviam na eternidade. Eles vivem na eternidade. Portanto, eles, no mesmo instante em que foram criados, já se rebelaram contra Deus. Nesse mesmo instante. Adão e Eva, sim, eles viviam no tempo, no paraíso terrenal, na amizade com Deus, antes de cometerem o pecado original. Mas não é o caso dos anjos. Os anjos são espíritos puros, estão fora do espaço e do tempo. Nós explicamos isso no primeiro vídeo, no vídeo anterior. Por isso, foi um instante de decisão. Podemos falar até do termo instante, que é temporal, mas para entendermos. Por isso se diz que pecaram desde o princípio. Desde o princípio. E não pode ser de outra maneira, porque um espírito puro não tem essa dimensão do antes, durante e depois. Senão que nesse mesmo momento em que foram criados, nesse mesmo momento surge o ato de rebelião contra Deus. Diz o livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 5, sereis como deuses. A tentação que ele, a mentira que ele lançou contra Eva para seduzi-la. O diabo é pecador desde o princípio. 1 João, pai da mentira, diz Jesus, no capítulo 8 do Evangelho de João, versículo 44. O que se deriva do pecado é deixar de viver na presença de Deus. Então, vive de costas à verdade e a partir daí vive na mentira. Por isso é o pai da mentira. Por isso é o pecador desde o princípio, o opositor, o pai da mentira. Porque quando se vive de costas para Deus, se vive na mentira. Quem não vive diante da verdade está sempre complicando tudo, está sempre tergiversando as coisas, manipulando. Na vida espiritual, conforme mais nos aproximamos de Deus, mais verazes somos e mais temos uma vida mais ordenada e, portanto, mais vamos nos simplificando, não nos complicando,
Tudo se torna mais simples, tudo se torna mais normal e mais natural. Em toda tentação de Satanás há uma mentira como estratégia, prometendo o que não pode dar. Sereis como deuses. Para vencer as tentações, por isso é necessário não só um ato da vontade, né? Não quero pecar, não vou pecar, mas também pedir a Deus luz, pedir luz ao Espírito Santo para que nos demos conta de que o que nos propõe é mentira, que nos propõe promessas de felicidade, promessas de prazeres, de plenitude. Então sempre há uma mentira de trás do pecado. Temos que pedir luz ao Espírito Santo para desmascarar, portanto, as tentações. O número 393 do Catecismo da Igreja Católica diz o seguinte, leio para vocês. É o caráter irrevogável da sua opção e não uma falha da infinita misericórdia de Deus que fez com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Não há arrependimento para eles depois da queda, tal como não há arrependimento para os homens depois da morte. Aqui cita o Catecismo a São João Damasceno, padre da igreja. É uma questão muito interessante, por quê? Porque muitas vezes até nós nos questionamos. Por que Deus não perdoou os anjos e, portanto, perdoou Adão e Eva? Por que alguém que morreu em pecado mortal não pode ser perdoado depois da morte? São questionamentos que nós fazemos muitas vezes e não entendemos. Por que alguém que está condenado no inferno não pode ser perdoado por Deus e ir para o céu? É porque existe um caráter irrevogável da eleição, da escolha. Ou seja, um anjo tem uma natureza puramente espiritual. Deus, portanto, é espírito. Nós podemos fazer uma comparação. O anjo tem uma natureza puramente espiritual. Deus é espírito. Um anjo também é espírito puro. Um anjo tem uma natureza finita. Deus, claro, é infinito. Deus pode pensar em algo, depois mudar o pensamento para o contrário. Podemos perguntar, não. Por quê? Porque para Deus é impossível que Deus pense algo e depois mude de ideia. Porque Deus é infinito, tudo sabe, é espírito puro. E não há contradição em Deus. Assim também o anjo tem essa semelhança. Não pode haver no anjo ambiguidade. O anjo também é espírito puro e também suas escolhas são irrevogáveis. Não, nós, ao contrário, né, nós mudamos, nós nos arrependemos, nós tomamos conhecimento das coisas e retificamos e tentamos melhorar. Né? Um espírito puro como os anjos, não existe isso, porque o conhecimento deles é imediato. Mas na hora da morte, né, o estado da nossa alma se apresenta como que definida, pronta já diante de Deus. Por isso diz que não há mais arrependimento depois da morte. Assim como os anjos também não havia mais possibilidade de arrependimento, uma vez que eles fizeram a opção contra Deus e se tornaram demônios. Uma vez que nós nos apresentamos diante de Deus, o estado de nossa alma se assemelha ao caso do anjo, no sentido de que nossa decisão já foi definitiva. Decide-se, portanto, aqui na terra, em abrir-se a Deus ou definitivamente fechar-se à sua misericórdia. No momento da morte fica definido o estado definitivo da alma diante de Deus. No momento da morte fica definido o estado definitivo da alma diante de Deus. Não é que Deus não queira perdoá-los, os condenados. Não é que Deus não queira perdoar os anjos. É que não podem se arrepender, que é diferente. Não há possibilidade de arrependimento, que é bem diferente, né? Por isso, depois da morte já não há mais volta atrás. Por isso, depois que os anjos escolheram contra Deus, não há mais possibilidade de arrependimento. Eles não se arrependem, porque não há mais esperança. Quando o anjo se rebelou contra Deus, ele se auto-excluiu. E, portanto, a condena de Deus significa que Deus respeita a decisão do anjo de auto-excluir-se. Aliás, né, é irrevogável essa decisão. Irrevogável. Se aplica também a nós. Deus terá misericórdia de nós, mas isso não assegura que o homem não se auto-exclua da presença de Deus. Por isso é importante o dom da perseverança, pedir a Deus o dom da perseverança, perseverar até o fim, porque não está excluído a possibilidade de que o homem, né, se decida em conta de Deus, e assim será por todo o sempre, se ele morrer num estado de impenitência ou impenitência, ou morrer num estado de obstinação no erro, obstinação no pecado. É o possível juízo de condenação de Deus
E o possível juízo de condenação de Deus coincide com a decisão de auto-excluir-se da criatura livre. Deus respeita a nossa decisão dramática de nos afastarmos de sua misericórdia. Que tremendo é, meus irmãos, a liberdade humana, que pode, entendamos bem, impossibilitar a ação da misericórdia de Deus. É o pecado da presunção ou o pecado do desespero, né? E que não vai haver uma contradição entre a decisão da criatura de auto-excluir-se, como foram os anjos ou os condenados, né? E o juízo de Deus. Deus respeita a nossa decisão, dramática decisão, de nos afastarmos de sua presença, de sua misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.